dele é a pergunta do Nicolas. Só pronto aí? Esse silêncio virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo moderno chamado Hugo Grotius. Ele que viveu ali no século XVII e vai refletir sobre a guerra e a paz. E para ele a paz é gloriosa e vantajosa. Então nós devemos sempre buscar a paz. A guerra, ela é sempre injusta, inglória e só traz prejuízos. Então nós devemos evitá-la sempre. É verdade. Mas em algumas circunstâncias a guerra pode ser justa. Em que casos a guerra pode ser justa? Tá? Pode ser justo, mas não tem guerra. Exatamente. Em que casos a guerra pode ser considerada justa? Defesa do território. Defesa, né? E muitos indivíduos na época usaram inclusive as ideias de Hugo Grotius para defender a guerra justa contra os povos indígenas. Então os europeus chegaram aqui na América, os índios que resistiam ao domínio europeu, eles tinham o direito então a partir disso, os europeus, de matar, escravizar e dizimar esses povos indígenas. Eles usaram o Grotius para poder fundamentar a guerra justa. Então, no primeiro momento, a desculpa era catequizar os povos indígenas, ou seja, convertê-los à fé cristã, civilizá-los. Mas quando eles resistiam, através da guerra justa, eles podiam ser mortos e escravizados. Os bandeirantes fizeram muito isso. Durante Oi? Os bandeirantes, eles avançaram para o interior do território brasileiro, procurando povos indígenas para poderem ser escravizados, procurando metais e pedras preciosas e drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Você quer um usuário aí, ô Xará? Hã? O que é uma droga do sertão, né? Vai, depende. Quais eram as drogas do sertão que eles buscavam? Vai, maconha. Maconha não. Não é maconha. Não é droga no nosso termo que a gente usa atualmente. As drogas do sertão eram espécie de especiarias que eles encontravam, como guaraná e outros elementos. O próprio açaí poderia ser considerado uma droga do E aí, sertão. eu tô falando de açaí mesmo, pra cá de pau. A castanha do Pará era uma droga do sertão. A castanha é uma droga? Então, essas coisas que eles buscavam. Algum elemento da natureza, da floresta, do interior do território brasileiro, que pudesse ser comercializado na Europa. Então, droga não era necessariamente algo que alterasse o estado de consciência. Apesar de que a partir daí eles vão encontrar e acabar descobrindo aí algumas coisas que eram usadas pelos povos indígenas, que eram drogas, né? Os índios, por exemplo, faziam uma cachaça de mandioca. Tem a galera que usa o chá, que é o ayahuasca, né? Ayahuasca, né? Não sei como é que pronuncia. Que é um chá também alucinógeno produzido pelos povos indígenas. Não eram necessariamente essas drogas. Eram elementos que eles pudessem depois transformar em produtos e mercadorias para comercializar para a Europa. Esse era o objetivo. Então o Hugo Grotius ele vai refletir sobre o direito da guerra e da paz. Em que circunstâncias, em que situações a guerra é justa, a guerra é necessária, a guerra pode ser empreendida. O melhor sempre é a paz, porque a paz é sempre gloriosa e vantajosa. Então ele é o primeiro pensador a refletir sobre um direito internacional, um direito que transcendesse os limites de um território, de um povo. Começou a pensar o que seria justo para a humanidade. E aí ele vai defender que existe um direito natural. O que é direito natural?
contraposição aí entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural diz que a natureza, ela fornece regras que são universais, válidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Grande parte dos justnaturalistas, como eles são chamados, eles defendem que existe um direito natural, seja no direito natural do universo ou um direito natural instituído por Deus. Por exemplo, a propriedade privada seria um direito natural. Por quê? Porque todo mundo que trabalha tem direito. Oh, obrigado. Estou derretendo aqui. Nossa. Ai! Nossa, tá muito poeirado. Caramba, beijão caliente. Então, os defensores do direito natural, eles são chamados de justnaturalistas. Esse daí tirou e colocou a bagunça pra baixo. O ar tá ainda tá quente. Alguém vai colocar a mão? Não, colocou o bagulho pra baixo. Ó, vou chorar. Então, os defensores do direito natural defendem que há um direito que a natureza, ou leis e regras que a natureza estipula para todos os seres humanos. Vocês concordam com isso? Será que a natureza, Deus ou o universo, nos fornecem leis que são universais, válidas em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa? Não. Os positivistas, os defensores do direito positivo, vão dizer que não, né? Se o bagulho ficar ligado, não vai gelar nunca. Para eles, toda e qualquer regra, lei e norma é sempre uma convenção, ou seja, uma invenção humana. A natureza não tem direito nenhum. Porque se houvesse um direito natural, gente, os animais respeitariam esse direito. Os animais respeitam algum direito natural? Não matar, não roubar, por exemplo. O que a gente mais observa no mundo natural, na natureza, é a desobediência dessas regras que muitos querem dizer que são direitos naturais. E quais são os 3 direitos naturais básicos para os justnaturalistas, por exemplo? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver. Todo mundo que nasce livre, ninguém pode ser escravo. E todo mundo que trabalha tem direito de usufruir do seu trabalho. Esses 3 direitos são naturais, a natureza nos deu esse direito, não foi Deus que nos deu esse direito. Para os positivistas, não. Não existe nenhum desses 3 direitos. Todos esses direitos são convenções humanas, são invenções humanas. Tanto que se você for olhar para o reino animal, não há isso. O animal mata o outro. Isso é assassinato? Quando o animal mata o outro? É ligar a selva. É o ciclo da vida. Não, vamos dizer que é a lei da natureza. Então, se a lei da natureza é matar, é porque a gente não tem o direito de viver. E aí a propriedade privada. O que você mais vê é um animal roubando trem dos outros, né? Pois é, dia passado eu vi no TikTok, no Instagram, o cachorro foi lá no coração, roubou um pedaço de carne. Exatamente, o cachorro Pior que o Lula, um pedaço de carne. Pior que o Lula. Eu vi um pombo entrando no mercadinho roubando um salgadinho. Uma vez como chama aqueles macaquinhos pequenininhos? Macacos, né? Uma vez eu tava num lugar pra ver eles, roubaram o salgadinho da minha irmã. No reino animal não há esse direito. Então, essa concepção de direito natural é um tanto quanto controversa. Muitos dizem que ela está inscrita na natureza humana, ou na natureza do universo, ou o próprio Deus instituiu essa lei natural. Os positivistas eles discordam, vão dizer que não. Toda e qualquer lei, regra e norma
é convenção, é invenção humana. O Hugo Grosso, ele é um justo naturalista, ele defende o direito natural. Então essas ideias de um direito internacional, de um direito de guerra e de paz, já eram refletidas aí desde a antiguidade. Lá no mundo antigo, no Império Romano, entre 54 e 51 a.C., o Cícero escreveu a obra da República, onde ele vai pensar no Estado e a República, essa coisa do povo. Ele introduz aí as ideias de leis e direitos naturais. Ele é o primeiro a estabelecer isso, né? Pelo menos de forma positivada, vamos dizer assim, né? Primeiro a colocar isso no papel, a ideia de um direito natural, apesar de que já existiam noções parecidas em filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, né? Mas Cícero vai ser o primeiro a falar de um direito natural. Em Platão e Aristóteles isso está mais implícito. Para os sofistas não havia direito natural, para os sofistas toda e qualquer lei e regra era convenção, então eles são meio que juspositivistas, enquanto Platão e Aristóteles eram mais essencialistas, defendiam uma essência, uma natureza que determinava as leis e as regras. O Platão falava do mundo das ideias, esse mundo das ideias tem as leis e regras e normas ideais, e o mundo sensível seria uma cópia imperfeita dessas ideias perfeitas, uma ideia do direito. O Aristóteles vai dizer que há uma essência implícita em todo o ser. Essa essência não está fora do ser no mundo ideal, mas no próprio ser, além da sua aparência, além ou para além daquilo que é acidental. Então está na própria coisa também, e o Aristóteles pensa numa perspectiva naturalista. Em 1648, no século XVII, nós temos a Paz de Westfália, né, que foi assinada reconhecendo aí a soberania e a igualdade dos estados e pondo fim aí às guerras de religiões ou de religião europeias. Então, no início da modernidade, nós vimos na Europa a ascensão das guerras religiosas por conta da reforma. O que aconteceu no início da modernidade? A reforma protestante. Até o início da modernidade, até 1517, havia um predomínio, pelo menos na Europa, de uma única religião cristã, que era a Igreja Católica. Com a reforma protestante, surgiu em vários países divisões dentro da Igreja cristã. E essas divisões levaram a guerras religiosas, onde, por conta disso, aqueles que se diziam cristãos matavam uns aos outros, a si mesmos, em nome da fé. A Paz de Westfália de 1648 pôs fim a essas guerras de religião, entre aspas, né? Pelo menos estabeleceu ali um acordo de paz, que para o Hugo Grosso deve ser sempre o objetivo, né? Então a Paz de Westfália já foi inspirada aí nas ideias de Hugo Grosso, né? Para poder terminar as guerras e reconhecer que todos temos um direito natural. Qual que é o direito natural que era reconhecido aqui quando se estabeleceu a Paz de Westfália? O direito à liberdade religiosa. Cada um tem o direito de escolher, como bem entender, a fé que quer professar. Então, para o Grosso, isso é um direito natural, o direito de escolher, porque a gente nasce livre. Quais são os 3 direitos naturais básicos para os justnaturalistas, defensores do direito natural? Direito à vida, liberdade e propriedade. Então, você nasceu, você tem o direito de viver, ninguém pode tirar a sua vida. Você nasceu livre, ninguém pode escravizar ou atentar contra a sua liberdade. E você nasceu com o poder de trabalhar. E esse poder de trabalhar te dá o direito de usufruir daquilo que você conquista com o suor do seu trabalho. Então, dentre as liberdades, além da liberdade, que aqui é positiva no sentido de que você não pode ser escravizado, ninguém pode prender, você tem a liberdade também de expressão e a liberdade de religião, né? Liberdade política. Esses direitos vão se configurando ao longo da modernidade, direitos que não existiam no mundo medieval e também
quase não existia no mundo antigo. Em algumas regiões só existia esse direito de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Em 1758, no século XVIII, o direito das gentes do diplomata suíço Emmerich de Vattel, ele foi publicado. O livro se baseia também nas ideias do Hugo Grossos para definir o melhor direito internacional e como torná-lo mais acessível, pensando sobre essas questões de guerra, de paz e de direitos naturais. Em 1863, no século XIX, o Código de Lieber é o primeiro a especificar como os soldados devem se comportar no conflito. Numa guerra, como é que deve funcionar o conflito? Meter bala nos bandidos. Será que há um código de ética, alguns princípios que devem ser obedecidos numa guerra? Por exemplo, Não pode atacar mulheres e crianças. não atacar civis, né? É um dos princípios aí. Atacar só os exércitos uns aos outros, né? Não atacar civis. Nós estamos vendo aí 2 guerras que têm desobedecido esses princípios. Quais guerras que estão acontecendo atualmente que têm desobedecido esses princípios? Guerra da Ucrânia, né? Entre Rússia. A Ucrânia tem acusado a Rússia de atacar hospitais, né? Atacar regiões de civis. E aí isso é considerado crime, né? Segundo as cortes internacionais. No estado de guerra, os estados podem se confrontar, mas só quem pode se enfrentar, e os alvos só podem ser exércitos inimigos, né? Jamais civis, mulheres, crianças, idosos. E a mesma coisa está acontecendo na Palestina. Lá também está acontecendo crimes de guerra por conta de Israel. Israel tem atacado, supostamente, ou com a desculpa de que está buscando atingir o Hamas, que é um partido terrorista, mas está matando também mulheres, crianças, idosos, atacando hospitais, atacando... Pra mim não meter bala em todo mundo. Mesmo inocente? Tem algumas pessoas que pensam nessa lógica, mas isso vai contra o direito, contra as regras internacionais convencionadas aí do século XIX para cá, que é os direitos durante uma guerra, né? Durante um conflito. Por exemplo, tem também até dentro da polícia. A polícia não pode jamais atirar em alguém que esteja de costas. Se você atingir alguém de costas, isso configura execução. Não foi uma morte em confronto. A polícia pode matar alguém, ela tem esse direito garantido pelo Estado. Mas a polícia ela só pode atirar depois de ter a confirmação que os caras querem. Não pode atirar se o cara estiver rendido, se o cara estiver de costa. Mas tipo assim, se o povo Pelo menos para matar, né? tipo Teve assim, um caso em São Paulo que um policial estava segurando um ladrão e ele pegou a arma do policial e matou o policial. Nesse caso, os outros policiais que estavam perto. Aí é legítima defesa, né? Se tiver um confronto, aí é considerado legítima defesa e é garantido ao policial o direito de se defender. Se defender, ele pode matar. é isso aí, né? Então é só em confronto. Por isso que o confronto, ele delimita que você está frente a frente do seu inimigo. Agora, pelas costas, aí é chamado de execução, é crime. Pelas costas, se você estiver rendido, se você estiver, por exemplo, ajoelhado ali no chão, deitado, isso aí é rendido. Então, aí se você chegar lá e matar a pessoa que estiver na situação, mesmo que seja um inimigo, mesmo que seja um bandido, é considerado execução, aí é crime. O policial vai responder. Então esses direitos todos eles começam a surgir, a ser questionados a partir do Grossos, né? Que ele vai pensar sobre essa questão da guerra, o que se pode fazer ou não numa guerra. Depois vem a Convenção de Genebra para a melhoria das condições de feridos. Também feridos, mesmo que seja do exército inimigo, se você encontrar um ferido, você não pode executá-lo. Você tem que pegar e cuidar dele. Depois ele pode ser transformado num prisioneiro de guerra, mas não executado. Se você estiver ferido e não esboçar a reação, não representar um perigo, então ele não pode ser morto pelas convenções. O problema é que na guerra quem está lá observando vale, né? Só no videogame que dá para você ver se isso vai acontecer ou não, né?
Porque na vida real, quem está lá filmando para saber se... Aí, o que está acontecendo? Em São Paulo tinha colocado câmera, né, nos uniformes dos policiais. Eles estão querendo tirar. Por quê? Porque a câmera vai produzir prova contra eles mesmos. Por quê? Porque eles empreendem, muitas vezes, crimes. Aqui em Uberlândia também tem policial que usa câmera? Oi? Em Uberlândia. Isso é questão de direitos humanos, de direitos naturais. Direitos que eram considerados naturais. Direitos que são defendidos geralmente pela galera conservadora, que é o direito à vida. O direito à vida é direito à vida para todo mundo, inclusive para o bandido, para o inimigo. Ele só não tem direito à vida e você só tem direito a atacá-lo se for em legítima defesa, né? Então são essas questões aí que entram em discussão no direito, né? E é uma discussão que vem desde o início da modernidade, do século XVII, mas que remonta ao mundo antigo. Cícero refletiu sobre isso, não da mesma forma que o Gross, né, sobre direitos naturais, sobre leis. Platão, Aristóteles também refletiu. A partir da modernidade, essa discussão começa a ganhar um contorno mais contemporâneo, vamos dizer assim, mais moderno. Em 1864, então, a Convenção pensou também, né, dos feridos do exército contra a batalha, foi ratificada. Ou seja, esses códigos todos vão estabelecendo o direito e o que se pode ou não fazer numa situação de confronto ou de guerra, que influencia inclusive a nossa legislação e a legislação do mundo inteiro, do mundo considerado civilizado. Só não é considerado em regiões onde não há civilização, há teocracias. E mesmo em teocracias, há as leis religiosas. E as leis religiosas dizem que você, ou estabelece, pelo menos algumas religiões, como o próprio islamismo, tem a Sharia, mas em vários trechos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, diz lá que você não deve empreender de violência para com as pessoas. Você deve tratá-las com cordialidade, com amor. Você deve lutar contra os infiéis em uma guerra santa, só se esses infiéis representarem um perigo para a sua religião. Então, é uma espécie de defesa também o que o Alcorão estabelece. O problema é que muitos fundamentalistas religiosos interpretam isso como um direito de ataque e não somente de defesa. Apesar de que, dependendo da interpretação, dá para considerar que é de fato uma defesa, porque os países islâmicos, desde também um tempo aí considerável, vêm sendo, as regiões islâmicas, árabes, muçulmanas, têm sido invadidas pelos ocidentais. Inclusive a Palestina é um exemplo disso. A Palestina, que é uma região que desde a expansão islâmica pertencia à maioria islâmica, a muçulmanos, a árabes, aos filisteus, já bem antes disso ainda. Essa região passou a ser objeto de disputa. Hoje Israel, depois de uma configuração de Estado ali moderno estabelecido pela ONU, expulsou da Islândia. Então as ideias, só para terminar aqui, as ideias de Hugo Gross foram marcadas aí pelas carnificinas durante a sua vida, né? Em especial a Guerra dos 80 anos e a Guerra dos 30 anos na Europa. Eram guerras aí tanto religiosas quanto por disputa de poder, por disputas de territórios, por disputas ali de sucessão nos tronos. E aí ele estabeleceu essas que serão consideradas as bases do direito moderno.